tarde. Meu nome é Luiz Eduardo Azeredo, né? O pessoal já conhece. Trabalho no curso há algum tempo. Vou, nesse período aí de conturbado, vamos fazer esses vídeos aqui, me perdoe qualquer falha, tá? Trouxe um assunto para vocês aqui, hoje, progressão aritmética. E vamos ver como eu me comporto aqui, trabalhando com essa tecnologia nova. Então, galera, no que diz respeito à matemática, a gente tem aí esse tópico de sequências numéricas, né? Existem diversas sequências que a gente pode vir trabalhando. Algumas são muito fáceis de a gente identificar, por exemplo, quando o cara chega lá e fala sequência dos números pares. Então você consegue identificar rápido essa sequência. Tem uma lógica para isso acontecer, e a lógica a gente aprende desde criancinha. É dos números pares, né? Você tem lá, terminando em 0, 2, 4, 6, com esses algarismos já comuns. Sequência dos números ímpares, sequência dos números naturais, dos números inteiros, são sequências numéricas, tá? Então, para ser uma sequência numérica, logicamente, o português já diz para a gente, tem que trabalhar com números, propriamente dito. Lógico que quando você começa a trabalhar com a álgebra, você sabe que essa coisa de números e letras vão se misturando e você vai criando aquela confusão toda na sua cabeça. Algumas sequências também muito conhecidas, tal da sequência Fibonacci, muita que aparece aí com Leonardo da Vinci, né? Em alguns filmes. Agora, quando se trata de prova, não tem jeito. Progressão aritmética é uma dos carros-chefe para a gente trabalhar com sequência. Então, vou tentar mostrar aqui de forma bem sucinta para a gente como isso funciona. Progressão aritmética é uma progressão fácil, tá, de ser trabalhada, porque a gente pode dizer que é uma progressão que a gente trabalha com termos aditivos, trabalha com a soma. Então não tem operação mais fácil que a gente aprenda do que a soma. Então tento definir de forma assim bem formal essa história de progressão aritmética, mais conhecida como PA, para não ficar enchendo muito o saco, a gente vai ficar falando progressão aritmética. Não, nada disso. Trabalho com PA e ponto. Então, definir aqui para a gente uma progressão aritmética, uma PA, que é uma sequência numérica, e cada termo a partir do segundo é obtido somando-se ao anterior uma constante R, chamada de razão da PA. Então, já sabe, trabalhou com R, falou R, razão da PA. Vamos parar de ficar enchendo muita paciência com isso. Então, PA, R, razão da PA. Beleza. Para trabalhar de forma genérica, a gente pode fazer o seguinte. Vou colocar uma PA aqui e definir os termos da PA dessa maneira. Primeiro termo vou chamar de A1, depois A2, A3 e, claro que eu não boto minha mão no fogo, mas vocês sabem contar, seria A4, A5 e assim infinitamente. Tá ok? Então agora eu chamo lá primeiro termo, segundo, terceiro, e eu sei que, pela minha definição, como é que vai acontecer essa tal da razão? Se você obtém cada termo a partir do segundo, adicionando esse R, para você obter a razão, basta você fazer uma subtração simples. A cada termo você subtrai, por exemplo, o A2 menos o A1, A2 menos o A1, você vai ter lá o seu R. Ah, mas eu quero a partir do A3, o problema é seu. A3 menos o A2, você vai ter o R também. E assim por diante. Então nós podemos trabalhar com essas características. Beleza. Então, vou apagar aqui para não poluir muito o quadro, tá? Que eu fiz com muito carinho para vocês. Dá alguns exemplos de PA. PA crescente. Por que uma PA crescente? Porque os seus valores vão crescendo. 2, 6, 10, 14. O que a gente pode identificar aqui? Primeiro termo, tal do A1, quem é? É o 2. Como eu vou identificar a minha razão, o R? Pego lá, ó, segundo termo menos o primeiro, 6 menos 2, eu tenho 4. Ah, não queria fazer aqui. Quer pegar o terceiro menos o segundo. 10 menos 6, 4. Quarto menos o terceiro, 14 menos 10, 4. Então você tem aqui, identificou lá o seu primeiro termo e a sua razão. A princípio é isso que eu quero que a gente consiga entender. Então aqui eu tenho uma PA crescente. Já estou aplicando para vocês lá uma determinação da PA, ou seja, classificando essa progressão aritmética. Ah, e por que eu coloquei PA decrescente? Vamos observar essa aqui. Primeiro termo, nosso A1, nessa PA, o nosso número 32. Razão, nosso R. Vamos lá. Então, eu vou pegar 12 menos 32. 12 menos 32, eu vou ter lá uma razão negativa, que é
menos 20. Menos 8 menos 12. Menos 8 menos 12, menos 20. E assim por diante você vai conseguindo estabelecer. E aqui, por que ela é decrescente? Você percebe que os seus valores eles vão decrescendo com o passar da nossa sequência. Tá? Aqui é um tópico interessante, a tal da PA constante. Observe o seguinte, o nosso A1 é o número 3. E a nossa razão? Pega qualquer um dos termos, 3 menos 3, você tem 0. Muito cuidado com essa classificação de PA constante, porque mais à frente, um pouquinho, a gente vai ver a tal da PG, que é uma progressão geométrica. E isso vai acontecer também na PG, só que com uma razão um pouco diferente, a gente vê essas cenas aí dos próximos capítulos. Mas tomem cuidado quando você for classificar uma PA constante, que isso aqui tem um detalhezinho a ser trabalhado mais à frente. Beleza, exemplifiquei aqui algumas PAs com números até relativamente tranquilos de observar, mas, contudo, porém, todavia, para você estabelecer uma sequência, ela tem que seguir uma lógica. Essa lógica, ela nada mais é do que uma função. O que é uma função? Uma função que você estabelece um número em função de outro. A PA vai seguir essa mesma lógica. E isso é o que a gente chama de termo geral de uma PA. Onde está aqui, ó, termo geral de uma PA. Coloquei a PA novamente, aquela que eu mostrei a vocês lá, sendo o primeiro termo, segundo, terceiro, assim por diante. Só que não infinitamente, agora eu vou ter até uma N definido, ou seja, eu vou ter PAs que são infinitas, mas eu posso pegar até determinado termo. Quarto termo, 10º termo, 15º termo, não importa. Eu posso agora começar a trabalhar com pedaços dessa PA. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou estabelecer uma fórmula, tá? Uma função uma função algébrica na qual eu consiga relacionar o primeiro termo e essa razão. Que eu conhecendo esse primeiro termo e a razão, eu consigo estabelecer qualquer outro termo da PA em qualquer momento. Tá? A função vai ter essa característica. Então tá lá, a N, generalizando a história, ou seja, um termo qualquer, vai ser sempre o A1 mais N menos 1, ou seja, o número de termos menos 1, vezes a nossa razão que a gente já conhece. Esse N, logicamente, tem que pertencer ao conjunto dos números naturais, tirando o 0, porque você não vai ter uma PA de 0 elementos. Tá? Então, como é que vai funcionar isso? Determinar o termo de uma sequência, o termo geral de uma sequência, e eu tenho essa sequência aqui. Primeiro, eu tenho que observar se essa sequência ela pode ser chamada de PA. Qual é a lógica dessa história? Para ser chamada de PA, eu tenho que identificar se a partir do segundo termo eu tenho uma razão adicionando aqui. Então, eu pego aqui 15 menos 8, 22 menos 15, 29 menos 22 e observo se isso vai ser uma constante. Pega lá, 29 menos 22, isso dá 7. 22 menos 15, também dá 7. 15 menos 8, também dá 7. Ou seja, eu já posso dizer que isso aqui realmente é uma PA. Se é uma PA, eu quero descobrir qual é a função que gera isso aqui, tá? Que é justamente a função do nosso termo geral. O que eu tenho de afirmação para trabalhar aqui? Eu tenho A1, que é o meu primeiro termo, 8. Ótimo. Tenho a razão, que a gente já conseguiu verificar, que é 7. Agora, eu posso partir para a nossa fórmula lá do termo geral, que é o AN igual a A1 mais N menos 1 multiplicado por R. O que eu vou fazer aqui na minha função? O AN é o termo geral, então ele não vai ser substituído. Ele vai continuar sendo AN mesmo. O A1, primeiro termo. Esse aqui eu venho e lanço lá o 8 identificado. Mais N menos 1. Também não sei qual a quantidade de termos que eu vou ter. Então vai ficar N menos 1 vezes a razão que nós identificamos como sendo 7. Manipulando isso aqui algebricamente, eu posso escrever da seguinte maneira, que o AN é igual a 8, mais, aplica a propriedade distributiva aqui, né? Aquela famosa propriedade do chuveirinho, meio estranho falar isso, mas tudo bem. 7 vezes N, então temos 7N, 7 vezes menos 1, menos 7. Ajeita mais um pouquinho, para a casa ficar arrumada, a N vai ser 7N, e aqui 8 menos
7 nós vamos ter 1. Então, o meu termo geral, ou seja, a função que gera essa minha PA, essa minha progressão aritmética, é justamente isso aqui. A n igual a 7n mais 1. A gente pode fazer alguns testes. Por exemplo, se eu quero descobrir o terceiro termo. Vamos lá, o terceiro termo. Vou pegar uma caneta diferente aqui. Terceiro termo seria o meu A3. É lógico que você observando a nossa PA, a gente já sabe quanto vai dar o nosso terceiro termo. Vou fazer só para a gente ter essa garantia. 7 vezes o valor de n. Está aqui o 3. Vezes 3, mais 1. Então, terceiro termo, A3, 7 vezes 23. E olha lá, um otário eu. 7 vezes 3, 21. Mais 1. A3 igual a 21 mais 1, 22. Bateu, conferiu, show de bola lá. Nosso terceiro termo está resolvido. Mas isso foi só a nível de conferência. Lógico que nesse exemplo não tinha essa necessidade. Deixa isso aí só de stand-by pra gente. Monstro, importante. Presta bastante atenção nessa história. Ia colocar uma caveirinha aqui, mas na hora de desenhar não deu certo. Então deixei o importante aqui. Dado 3 termos consecutivos, um após o outro de uma PA, o segundo termo é a média aritmética simples do primeiro com o terceiro termo. Então, suponhamos que eu tenho aqui a PA, A1, A2, A3. 3 termos consecutivos. Esse termo central é a média aritmética de A1 com A3. Média aritmética, pega os valores e soma pelos seus quantitativos. Então, o A2 vai ser A1 mais A3 sobre 2. Alguns autores trabalham isso aqui como sendo propriedade. Não tem essa necessidade. Isso aqui é uma lógica de qualquer sequência. Tá? Se a sequência aqui é aditiva, logicamente que essa média aritmética sempre vai funcionar. Tá? Então, preste atenção nisso aqui, que isso aqui vai te tirar de várias enrascadas, diversos exercícios que podem vir a aparecer na prova. A gente vai acabar saindo por essa questão. Não ia deixar passar isso batido. Logicamente que em algum momento eu vou querer usar isso aqui com vocês, certo? Então, compreendido esse exemplo aqui, vamos para o próximo. Determinar o valor de P para que a sequência P mais 5, 3P, P ao quadrado menos 1 seja uma PA. Então, olha só, eu tenho uma sequência aqui, onde eu tenho 3 termos somente, nada além disso. Esses 3 termos, se são PA, segue todas as propriedades da PA, então você tem aquela razão aditiva, tá? Tudo mais. Tem uma outra letra aqui que a gente pode chamar até de um parâmetro estabelecido ali. Vamos chamar esse P, essa variável aí, de parâmetro. Tá? Só porque eu quis. Fui com a cara, chamei de P de parâmetro, beleza. Então, como eu vou determinar isso? Quais são as ferramentas que eu tenho, que eu possa utilizar aqui? Se eu for lá para o meu termo geral, o que eu vou fazer com o meu termo geral aqui? Nada. Não tenho o que fazer ali. Eu não tenho valores propriamente dito para trabalhar, então eu tenho que usar algum tipo de artifício. E o que eu quero que vocês utilizem, justamente, que vocês enxerguem junto comigo, é para a gente trabalhar com essa questão aqui. Se eu tenho 3 termos consecutivos, o termo central, ou seja, no caso aqui o meu segundo termo, o 3P, ele é nada mais, nada menos que P mais 5, mais P ao quadrado menos 1, dividido por 2. Então, acabei de aplicar o que a gente falou aqui anteriormente. Tá? Vamos manipular isso aqui, porque agora nós vamos ter uma situação algébrica aqui só na variável P, que pode aparecer diversos tipos de equação aqui. Pode aparecer uma equação do primeiro grau, do segundo grau, uma equação biquadrada, sei lá, pode aparecer qualquer monstro ali e a gente tem condição de resolver, ou pelo menos deveria ter condição de resolver. Aqui, o mais simples possível, acredito que seja a tal da propriedade fundamental das proporções, né? Você pode colocar o denominador aqui, fingir que tem esse cara aqui, e aquela propriedade que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, a multiplicação cruzada. Então, posso pegar aqui, multiplicando tudo isso aqui por 1, eu vou ficar com P mais 5, mais P ao quadrado, menos 1, e 3P vezes 2, eu vou ter 6P. Tentando manipular ao máximo aqui, eu teria já para reduzir algum termo semelhante, eu poderia ter P, mais o 5 menos 1 aqui, eu teria 4, mais P ao quadrado, igual a 6P. Estou perguntando, já poderia resolver direto? Posso, mas monstro, eu não quero resolver direto. Vamos com calma com essa história aí. Por quê?
aqui já dá para perceber que nós vamos ter uma equação do segundo grau. A equação do segundo grau, a gente vai pegar e igualar essa situação a zero, né? Para trabalhar lá da melhor maneira possível. Então, eu vou ficar com P mais 4 mais P ao quadrado menos 6P igual a zero. Ajeitando essa história aqui, eu tenho P ao quadrado menos 6P negativo com P positivo menos 5P mais 4 igual a zero. Beleza. Temos aí uma equação do segundo grau, tá? Que é justamente na variável P, que é o nosso X da questão, né? Essa equação do segundo grau, ela está até bonitinha, né? Já está praticamente no formato de você resolver por soma e produto, tá? Então, por soma e produto, você vai ter lá um número que multiplicado dê 4, dois números, né, que multiplicado dê 4, e que somados dê 5. Que números são esses? O P, linha 1 ou 4. Olha lá, multiplicados dá 4, somados dá 5. Então, o P aqui pode ser 1 ou 4. Tá? Ah, não sei resolver por soma e produto. Monstro, você está estudando. Se prepara e começa a resolver, porque isso aqui facilita você a trabalhar, ganhar tempo nas questões. Ah, mas não está à vontade? Sinta-se à vontade, então faz lá por fórmula de Bhaskara, senta e chora, faz voodoo, macumba, qualquer coisa e resolve o seu problema. O importante é que caiu na equação do segundo grau, resolva. Tá fechado? Então, partimos para o próximo exemplo. Tá lá. Em uma PA, determinar a razão e o primeiro termo, sabendo que A3 mais A8 igual a 10, A5 mais A14 igual a menos 22. É uma questãozinha clássica, né, de PA. Normalmente isso sempre gosta de perseguir a gente. Esse tipo de questão, na verdade, você tem duas informações a serem trabalhadas. Se você pensar nas variáveis, você está com 4 variáveis ali, então a gente vai ter que reduzir isso. Essas duas informações vamos tentar trabalhar com um sistema. Como é que vai ficar esse sistema? Pega as informações, A3 mais A8 igual a 10. A outra informação, que o A5 mais o A14 igual a menos 22. Temos esse sistema aqui a ser resolvido. Não está legal ainda, porque tem a variável A3, A8, A5, A14. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever esse sistema utilizando o conceito de termo geral. Porque quando mostrei a vocês o termo geral, eu deixei passar de propósito, porque eu sabia que ia chegar nesse exemplo. Ele serve também, não só para você definir uma lei de formação para qualquer progressão aritmética, ele serve também para você conseguir escrever qualquer termo dessa progressão em função do primeiro e da razão. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, o terceiro termo, o A3, ele pode ser escrito como sendo o A1 mais 2 vezes a razão. Basta substituir. Vejamos aqui, ó. Eu pego, fazer um rascunho rápido. Termo geral, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Só para demonstrar isso aqui, para o cara falar, não, está fazendo um voodoo aí. Não, não é voodoo. O N vira 3. Então, A3 igual a 1 mais 3 menos 1 vezes R. Aí mexe aqui, ó. A3 igual a 1 mais 2, né? R. É justamente o que a gente escreveu aqui. Então, isso vai acontecer. Isso pode ser resolvido dessa maneira. Você escreve qualquer termo em função do A1 e da razão. Então, vou apagar esse meu rascunho aqui. E vamos lá. Como eu vou escrever, então, o A8? O oitavo termo. A1 mais 7R. O quinto termo. O A5. A1 mais 4R. E o 14º termo. A1 mais 13R. Vamos ver como é que isso vai ficar na prática.
Ao invés de escrever o A3, eu vou ter lá A1 mais 2R. Mais, ao invés de escrever A8, eu vou escrever A1 mais 7R, que vai ser igual, já posso apagar isso aqui, a 10. E embaixo, vou seguir o mesmo procedimento. No A5, vou escrever A1 mais 4R. A14, A1 mais 13R, que vai ser igual a menos 22. Então, já posso apagar isso aqui também. A gente já conseguiu compreender o que está acontecendo. Já manipulei, já tenho só o A1 e R em todas as minhas informações. Vou mexer um pouquinho, ó. A1 com A1, eu tenho 2 vezes o A1. Mais 2R com mais 7R, eu vou ter mais 9R, que é igual a 10. Na informação de baixo, A1 mais A1, eu tenho 2A1. 4R mais 13R, eu vou ter 17R, igual a menos 22. E agora o sistema está finalmente pronto a ser resolvido. A maneira pela qual você vai resolver o sistema, aí você fica à vontade. Nós podemos, por exemplo, tentar resolvê-lo aqui pela adição. Então, multiplica por menos 1 em cima, nós vamos ter menos 2A1 menos 9R igual a menos 10. Embaixo, 2A1 mais 17R igual a menos 22. Então, prontinho aqui para fazer a adição. Vamos ver. São simétricos. Vai embora. Então, menos 9 com menos 17. Vou colocar aqui do lado. Vai ser positivo 8R. Igual menos 10 com menos 22, menos 32. Então, o nosso R, nossa razão, vai ser menos 32 dividido por 8. Então, R menos 4. Beleza, achamos a nossa razão. Primeira coisa que ele queria lá, pediu a razão. Além da razão, ele pede o primeiro termo. Como é que eu vou achar o primeiro termo? Bom, eu tenho todos os outros aqui. Eu escrevi aqui, por exemplo, o A3, que era o primeiro termo. Não, minto, não posso fazer isso aqui não. Melhor fazer assim. Pego qualquer uma das informações aqui, que eu vou ter a razão. Por exemplo, 2A1 mais 17R é igual a menos 22. Ou posso pegar o outro também, que o 2A1 mais 9R é igual a 10. Aí, monstro, você escolhe o que você quer fazer, tá? Como a gente faz essa escolha? Qual é a melhor coisa para fazer? É buscar o mais fácil. Quais são os números que estão menores para você trabalhar? O de cima ou de baixo? Ah, professor, então o de baixo está melhor. Então vamos deixar esse aqui de cima em stand-by e vamos para o de baixo. 2A1 mais 9, no lugar de R você lança lá o menos 4, igual a 10. Então, 2A1, aqui menos 36, igual a 10. O que nós vamos ter? 2A1 igual a 10 mais 36. Vou fazer uma lambança aqui no quadro, mas vou ficar com 2A1 igual 10 mais 36, nós vamos ter 46. Então, significa que o A1 vai ser igual a 46 dividido por 2, nós vamos ter 23. Então, nós teríamos aqui o primeiro termo 23 e a razão menos 4. Fechado com esse exemplo? Vamos partir para o próximo, então. Respira um pouquinho, toma uma água e vamos lá ver o que significa isso aí, ó. Interpolar 4 meios aritméticos entre 12 e 48. Que processo é esse?
Quando a gente fala de interpolar meios aritméticos, é colocar valores aritméticos entre duas extremidades. As extremidades aqui nós temos menos 12 e 48. Quando esses meios são meios aritméticos, quando você inserir entre essas extremidades valores aritméticos, você vai criar automaticamente uma progressão aritmética. Você automaticamente vai criar uma PA. E essa característica da PA vai ser a seguinte. Você vai ter a PA, onde você tem 12 negativo, primeiro termo. Aí você vai ter um segundo termo, um terceiro, um quarto, um quinto termo. E essa PA termina com 48. Então eu vou ter que colocar meios aritméticos. Então são 4 meios aritméticos entre esses valores aqui. O que eu tenho de informação? Isso, já falei a vocês que vai virar uma PA, tá? Então, o que eu preciso para estabelecer uma PA? Se eu tenho o primeiro termo, que é o meu A1, menos 12, se eu conseguir descobrir a minha razão, basta eu começar a adicionar a razão a cada outro termo sequencial, eu vou ter todos aqueles meios ali inseridos. Mas eu não tenho isso. O que eu vou ter aqui que eu posso pensar? Beleza. A12, o menos 12, é o nosso A1. Então aqui eu teria o A2, o A3, o A4, o A5 e o A6. Poxa, então o que nós acabamos de descobrir? Que eu tenho o A1 e eu tenho o A6 valendo 48. Bom, mas se eu tenho o sexto termo, eu posso escrever através do nosso termo geral o sexto termo em função do primeiro. Pô, mas como isso? Eu sei que A6 é A1 mais 5R. Fazendo isso, eu vou ficar com 48 igual a menos 12 mais 5R. Olha lá, apareceu só a variável R, a nossa razão, já dá para resolver. Então, eu vou ficar com 5R igual a 48 mais 12. 5R, 48 mais 12, nós vamos ter 60. R vai ser igual a 60 dividido por 5. Então, R igual a 12. Temos a razão. Ótimo. Então, se eu tenho a razão, acabei de descobrir aqui a razão. Como é que eu faço? Menos 12 mais 12. Segundo termo, 0. Terceiro termo, 0 mais 12, 12. Quarto termo, 12 mais 12, 24. Quinto termo, 24 mais 12, 36. 36 mais 12, reza para ser o 48, para sua conta está certa. Senão, deu tudo errado. Fechado? Mas aqui eu acredito, né? Quando eu aprendi lá, 36 mais 12 dava 48, estava tudo tranquilo. Tá? Beleza, galera. Então, eu acho assim, de modo geral, os principais tópicos de progressão aritmética a gente já conseguiu falar aqui. O que vai ficar faltando? Vai ficar faltando porra nenhuma. Ih, desculpa, não era para falar isso, mas... ia ficar faltando, mas não vai ficar faltando porque eu vou falar. É a soma dos primeiros termos de uma PA. O que acontece? Mesmo uma PA sendo uma PA na progressão aritmética infinita, tá? Você pode restringir isso. Você pode pegar, como eu falei no início da nossa conversa aqui, 12 termos, 20 termos, 80 termos, como está no nosso exemplo, e eu posso fazer o somatório. Poxa, somar teoricamente, a gente consegue fazer isso. Se tiver que somar 3 termos de uma PA, você vai lá, soma, bonitinho, sem problema nenhum. A 80 termos de uma PA vai dar trabalho, se quiser fazer, fique à vontade. Mas existe uma fórmula que você consegue fazer esse somatório direto. E eu vou apresentar para vocês, não vou fazer demonstração, mas vou apresentar para vocês. A soma de n termos de uma PA qualquer é o n vezes o primeiro termo mais o último dividido por 2. Como é que vai funcionar isso? Olha só. Determinar a soma dos 80 primeiros termos de uma PA, em que o primeiro termo é menos 10 e a razão é 3. Beleza. Então aqui ele está dando para a gente o número n termos, o número 80. Então você tem aqui um n
igual a 80. São 80 termos sequenciais dessa nossa PA. Ele te deu como informação o primeiro termo, que é menos 10. E ele te deu a razão, que é 3. Aí, como a gente vai pensar nisso? Poxa, então se eu tenho uma fórmula, apliquei logo a fórmula. Sn igual a n, que multiplica A1 mais AN dividido por 2. Beleza, comecei a substituir, vou ficar tranquilão. Ó. Sn, somatório de 80 termos, estou querendo isso. No N, 80, beleza. Primeiro termo, menos 10. Fechadão. Mais AN, A de número 80. 80º termo, quase que quebra a língua para falar isso. Dividido por 2. Continua muito tranquilo, até chegar nesse cara aqui. Porque eu não conheço esse termo. E agora? O que a gente faz? Ah, eu não conheço, mas eu sei que aquele famoso termo geral pode me dar a resolução disso. O termo geral vai ser o termo de número 80, que é o nosso A1 mais 79R. Então, o termo de número 80 vai ser o menos 10 mais 79 vezes 3. Termo de número 80, menos 10 mais 237. Então, o termo de número 80 procurado é 227. Achando o termo de número 80, vamos voltar para cá, para a nossa história. Podemos simplificar o 80 com 2, então, somatório dos 80 termos, nós vamos ter 40, que multiplica menos 10 mais 227. Então, nosso somatório será 40 multiplicado por 217. Turma de número 80. Vamos fazer essa conta aqui. 217 multiplica por 4, depois a gente acrescenta o zerinho lá no final, né? 7 vezes 4, vamos ter 28, vão 2. 4 vezes 1, 4, com 2, 6. 4 vezes 2, 8. Então, o nosso somatório finalmente saiu 8.680. E tenho dito, tá? Então, galera, fechamos aí nossa primeira aula sobre progressão aritmética, tá? Espero que vocês tenham gostado. Façam a lista da aula 7 e a lista extra que vai estar disponível para vocês, tá? E agradeço pela atenção de vocês. Forte abraço.